toda matriz quadrada tem associado a ela um número chamado determinante da matriz, obtido a partir da operação que envolve todos os elementos da matriz. O que eu poderia destacar aqui é o seguinte: determinante é um número. Isso eu tenho que destacar. Ó. Determinante é um número. Um número. Então, olha só, determinante é um número. Então, diferente de matriz, tu tens uma matriz, soma com uma matriz. O resultado é uma matriz. Isso nós já estudamos. Tem uma matriz, subtrai com uma matriz, o resultado é uma matriz. Tu pega um número, multiplica por uma matriz, o resultado é uma matriz. Tu multiplica matrizes, o resultado é matriz. Então, operar matrizes, de um modo geral, o resultado é matriz. Ponto. Agora, determinante, pessoal, apesar de ser parecido com matriz, parecido, semelhante, não é igual. Vocês vão ver que cada um tem um jeito de fazer. Determinante da matriz é um número, tá bom? Então, a gente vai resolver, vai operar determinante e vai chegar no número. Guardem isso. Os determinantes são usados, por exemplo, para resolver sistemas lineares e geometria analítica, em cálculo de área de triângulo, encontrar a equação da reta e pontos colineares. É o seguinte, determinante é uma matéria de base, é um assunto de base para outros assuntos da matemática. Então, para estudar sistemas lineares, é o próximo assunto, diga-se de passagem, nessa apostila mesmo. Mas também para estudar geometria analítica, que é outro assunto da matemática. Então, isso é importante, pessoal. Eu já tive aluno do EJA, que fez engenharia civil, ele fez pelo FIES, ou ProUni, uma coisa assim. E ele precisava, para fazer engenharia civil, ele estudava lá uma matéria chamada álgebra linear. E ele precisava de determinante. Ele tinha que ter estudado determinante. Então, para vocês verem, determinante é uma matéria de base. Digamos assim, é um dos alicerces da matemática. Se faltar determinantes, se o aluno quiser continuar os estudos, lá para frente ele vai ter dificuldade. Porque o professor lá da faculdade, ele não vai voltar aqui e ensinar determinante. Ele não vai voltar. Ele vai partir do pressuposto que foi visto no ensino médio. Então, é uma matéria de base, é isso que está falando aí. Determinante é utilizado para outros assuntos da matemática, como sistemas lineares e geometria analítica. E aí, determinante de uma matriz de ordem 2 é o objeto do estudo de hoje. Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, calculamos seu determinante fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Claro, isso é a teoria, pessoal. É a definição de determinante de ordem 2. A gente vai fazer num exemplo. Teoria só para a gente ler, todo livro vem essa teoriazinha. E aí, a partir dessa teoria, a gente vai aplicar a teoria em exemplos numéricos, para a gente entender. E aí, olha só, dada a matriz A, vejam, essa matriz, ela é quadrada, tem duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz de ordem 2. Indicamos seu determinante assim, ó, det de A. Det, professor? Det é a abreviação de determinante, tá bom? Então, determinante da matriz A. Aí, matematicamente, se escreve assim, det de A. Aí, o que é det de A? O que é determinante da matriz A? É o produto dos elementos da diagonal principal. Professor, o que é a diagonal principal? Tá aí a setinha de vermelho. Tá mostrando aí, ó. Então, pega dois elementos aqui, né, professor? Dois aqui, ó. Pega dois elementos. Aqui, ó. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Professor, o que é diagonal secundária? Setinha de azul aí, ó. Azul escuro, tá aqui, ó. Pega dois elementos aqui, ó. Dois elementos, olha aqui, ó. 1, 2, ó. Pronto. Essa é a maneira de fazer. Na matemática, a gente chama de algoritmo. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Setinha para baixo, setinha para cima.
Tem outra maneira de fazer que vocês têm que conhecer, além dessa aqui, ó, det de A, é com essas barrinhas assim, pessoal, ó. Essas barrinhas significa determinante, pessoal. Se acostumem com isso, tá bom? Essas barrinhas significa determinante. E o algoritmo é o mesmo. Olha aí, ó, setinha para baixo, pegando dois elementos aqui, ó. Olha aqui, ó. Produto desses elementos, né? Menos setinha para cima, olha. Setinha para cima. Setinha de azul aí, ó. Também pegando dois elementos. Pegando dois elementos aqui, ó. Dois elementos, setinha para cima. Tá aqui, ó, os dois elementos. Produto desses elementos. Beleza, então é o algoritmo, é a maneira de fazer. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Em outras palavras, setinha para baixo menos setinha para cima. Pegando sempre dois elementos. Professor, vamos fazer exemplos. Tá, vamos fazer exemplos. Mas antes da gente fazer exemplos, olha, algo importante. A representação de matrizes, que é o parêntese, isso a gente já estudou. Né? Já estudamos matrizes. Ou colchete, assim, ó. Ou colchete, tá bom? Tanto faz parêntese ou colchete é matrizes. E determinantes, essas barrinhas aqui, ó. Barrinhas é determinantes, tá bom? Isso é importante, pessoal. Parece que não é importante. Mas é importante. A maneira de representar matrizes é com parênteses e colchete, a maneira de representar determinantes é com essas barrinhas. Olha só. Por que isso é importante? Porque, olha só, um aluno poderia ver isso aqui, olha, é uma soma, né? Então, fazia assim, ó, 3 mais 2, 5. Esse com esse, né? 3 mais 2, 5. Esse com esse, 1 mais 6, 7. Esse aqui, ó, com esse aqui, ó, 4 mais 5, 9. E esse com esse aqui, ó, 2 mais 1, 3. Então, o aluno poderia fazer assim, tá lá embaixo a soma, olha, e botar essa resposta aí, ó. 3 mais 2, 5, tá aqui, ó. 1 mais 6, 7, tá aqui, ó. 4 mais 5, 9, tá bem aqui. E 2 mais 1, 3, tá bem aqui. E o aluno diz, olha, eu acertei, tá aí, ó, tá feita essa soma. Só que tem um problema aí, pessoal. Isso não são matrizes. Nós somamos como se fossem matrizes. Mas isso não são matrizes. Como o senhor sabe, professor? Porque a representação de matrizes é por parêntese ou colchete. Tá bem aqui, ó. Parêntese ou colchete. E as barras aqui, ó, a última, é det, determinante. Então, isso aqui, feito dessa forma, tá errado. Isso não é soma de matriz. Isso é det. Não é dessa maneira que se resolve isso. Então, vejam, o erro fatal aí foi, de repente, quem fez errado, não atentar que isso não são matrizes. Isso não é matriz, isso não é matriz. Isso é det. E somou como se fosse matriz. Então, o aluno tem que prestar atenção. Quando é matriz e quando é det. Para não fazer det como matriz, porque aí vai dar errado. Professor, mas e aí? Tá, já sabemos que isso não são matrizes. Ok, tá errado fazer desse jeito. Isso é det. Mas como resolver det? Aí sim, vamos lá. Como resolver esses det? E lá no final eu volto para resolver isso aqui, tá bom? Para resolver isso aqui e dizer qual é a maneira correta de fazer. Tá lá no final, a gente responde isso aqui, ó. Tá bom? A gente mostra a maneira correta de fazer. Então, exemplos. Como resolver det? Det de ordem 2. Todos aqui são de ordem 2. Podem ver aqui, ó. Todos são de ordem 2. Por que o senhor fala assim, de ordem 2, professor? Tem de outra ordem? Tem de ordem 3. Mas de ordem 3 eu vou ensinar na próxima aula. Hoje é só mesmo de ordem 2. E aí, como é que resolve? E aí eu separei a letra A. Olha aí, ó. Esse det, né? Det de ordem 2. Olha só, faz assim, ó. Setinha para baixo. 3 vezes 2. Menos setinha para cima.
4 vezes 1. Aí faz essa multiplicação, 3 vezes 2, e faz a multiplicação 4 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Tá aí, ó, já apareceu, ó. 3 vezes 2, 6, tá bem aqui, ó. 4 vezes 1, 4, tá bem aqui, ó. Multiplica, né, professor? Faz essa multiplicação. E aí o que resta aí é essa subtração agora. 6 menos 4 dá 2. E aí, ó, 2, pronto, acabou. Tem ainda uma maneira mais rápida de fazer, pessoal. Mais rápida do que essa. Como é, professor? A maneira mais rápida de fazer, letra A, tá? O mesmo det, tá bom? Vou voltar aqui e mostrar, ó. É o mesmo det. A maneira mais rápida de fazer é a seguinte. A maneira mais rápida, mas que vai dar o mesmo resultado, obviamente, tá bom? Tu faz a setinha para baixo, 3 vezes 2. Só que tu põe o resultado logo no final da seta. 3 vezes 2, 6. Tá aí, ó. Faz a setinha para cima, 4 vezes 1. E tu põe o resultado no final da seta. 4 vezes 1, 4. Tá aí, ó. E no final tu soma tudo. Só que antes de tu somar, tu não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Como assim inverter, professor? Se o número de cima é 4 positivo, vira 4 negativo. Então, vamos ver como é que fica. Olha aí, ó. 6 aqui, ó. O 6 mexe no sinal, professor? Não. O número de baixo não mexe no sinal, tá bom? Só o número de cima é 4 positivo, vira 4 negativo. 4 negativo. Inverte o sinal só do número de cima. Não inverte o sinal do número de baixo. E aí faz 6 menos 4, 2. Tá aí, ó, 2. Tá feito o det. Essa maneira é mais rápida. Olha, eu vou mostrar para vocês. Essa maneira e essa aqui, ó, que eu fiz agora há pouco. Olha aí, ó. Essa aqui dá mais conta, pessoal. Dá mais conta, ó. E dá o mesmo resultado, 2. Ora, se tem uma maneira mais rápida de fazer, é melhor fazer a maneira mais rápida. A maneira que tem menos conta, também a probabilidade de tu errar é muito menor. A maneira que tem mais conta, a probabilidade de tu errar é maior. Tá bom? Então, essa maneira bem aqui, ó. E tem outra vantagem de fazer dessa maneira. Porque ela já se assemelha a det de ordem 3, que eu vou ensinar na próxima aula. Vocês vão ver que é um pouco parecido com det de ordem 3. Então, você aprendendo dessa maneira, por assim dizer, você já está se preparando para det de ordem 3. Olha só, bora fazer mais. Letra B, apareceu lá embaixo, ó, letra B. Mesma coisa, setinha para baixo, tá aí, ó, já apareceu. E aí resolve essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. Beleza. Setinha para cima e resolve essa multiplicação. 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Pronto. Agora soma. Mas antes de somar, não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Então, o número de cima é positivo. 30 positivo. Então, ele, na hora de somar, ele vai ficar 30 negativo. É isso. Exatamente. Então, vamos lá. Inverter o sinal do número de cima. Olha aí, ó. Começa sempre aqui pelo número de baixo, tá? 2. Vejam, não mexi no sinal do número de baixo. E o 30 aqui é positivo, desce negativo. Menos 30. E aí, 2 menos 30, pode tirar 30 de 2? Pode. Pode, porém o resultado é negativo, pessoal. Todas as vezes que você tira um número maior de um número menor, o resultado é negativo. Então, 2 menos 30 dá 28, porém 28 negativo. Guardem isso. Ó, uma coisa é 30 menos 2. Dá 28, ok. Mas 2 menos 30, tu está tirando um número maior de um menor. Pode, professor? Pode. Dá 28 também, mas só que dá 28 negativo. Tá bom? Todas as vezes que tirar uma quantidade maior de uma quantidade menor, pode, porém, dar um resultado negativo. Guardem isso. Então, pronto, está feito. Letra B também. Está feito letra A, letra B. Vejam, a maneira de fazer é a mesma. Então, essa maneira de fazer é o que na matemática a gente chama de algoritmo.
É um algoritmo. Isto é, qualquer livro que você abrir, determinante de ordem 2, é dessa forma. Qualquer vídeo no YouTube que tu assistir, determinante de ordem 2, é dessa forma. É um algoritmo. É a maneira de fazer. Então, pronto. Se você entendeu a letra A e B, pronto. Aí a gente pode fazer 3, 4, 5, 10, 20 questões e a maneira de fazer é a mesma. Bora fazer mais só para treinar. Vamos fazer a letra C. Olha só a letra C. A letra C vem em forma de matriz. E o senhor disse, professor, que det é dessa forma, com as barrinhas aqui, ó, como a letra A e a letra B. O senhor explicou. Det tem uma representação e matriz tem a outra representação. Não pode fazer matriz como det. E agora, professor, veio em forma de matriz aqui, ó. E agora, o que a gente faz? E está pedindo assim, calcular os determinantes, mas vem em forma de matriz. Quando acontece isso, você tem que transformar para det. Mas aí como é que a gente vai transformar para det? Assim, ó. Tá em forma de matriz, de fato, tá bom? Tá mesmo em forma de matriz. Por causa de quê? Por causa do parêntese. É matriz isso. Aí você converte para det aqui, ó. Você tira os números de dentro, põe para baixo, tá? Cada um número. 4, 2 aqui, ó. E põe as barrinhas do det, ó. Barrinha do det aqui, ó. As barrinhas do det. Pronto, só isso. Aí vira det. Então, se vier em forma de matriz, dá para calcular o det? Dá, você tem que fazer essa conversão. Faz essa conversão para det. E aí pode sim. Bom, na forma de det agora, aí setinha para baixo. 5 vezes 2, 10. Setinha para cima. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tá? Menos 4. Faz o jogo de sinal aqui, ó. Apareceu a nossa tabelinha aqui ao lado. 4 vezes menos 1. 4 vezes 1, 4. Parte numérica. 4 vezes 1, 4. E esse 4 aqui de baixo, o sinal dele não tem. Então é positivo. Positivo. Vou até botar aqui, ó. Positivo. E o 1 é negativo. Então, mais com menos. Mais com menos. A gente vem aqui, ó. Mais com menos, ó. Bem aqui, ó. Tô riscando, ó. Mais com menos. Dá menos. Ah, então 4 vezes menos 1 dá negativo. 4 vezes 1, 4. Né? Como é menos 1, menos 4, negativo. Tá aí, ó. Menos 4, ó. Tá? 4 vezes menos 1, menos 4. Tá bom? Porque foi o jogo de sinal. Mais com menos. Mais com menos tá bem aqui, ó. Dá menos, tá aqui, ó. Então, dá 4 negativo. Beleza. Então, quando tiver sinal, tem que ter cuidado, tá bom? Aí vamos somar. Mas antes de somar, tem que... Um detalhe, não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Então, vamos lá, ó. Inverter o sinal do número de cima. E aí a gente soma. Aí, olha só, começa aqui por baixo, ó, o 10, ó. E o 4, que é negativo, desce positivo. Inverte o sinal, né, professor? Se ele é negativo, ele vem positivo. Se ele é positivo, ele vem negativo. Se ele é negativo, ele vem positivo. Sempre inverte. E aí, olha só, ficou 10 mais 4. 10 mais 4. 10 mais 4, 14. Tá aí, ó. Terminou. Tá feito esse det. Poderia, nesse item C, pessoal, ser uma pergunta. Professor, aqui no meio sempre veio menos? Não. Olha aí, tá mais. Tá 10 mais 4. Na letra A e B veio menos. Aqui, ó, letra A veio menos no meio. Letra B veio menos no meio. Mas na letra C, veio mais aqui, ó. Então, é verdade que sempre vai ser menos no meio. Depende muito do sinal do número de cima aqui, ó. Se o número de cima for negativo, como é aqui, ó, menos 4, aí desce positivo, mais 4. Então, fica positivo aí no meio, fica o mais no meio. E se em cima for positivo, inverte negativo. Então, depende. Nem sempre vem menos no meio. Depende do sinal do número lá de cima. Quando ele desce, inverte. Se ele for positivo, ele
desce negativo, vai ficar o menos no meio. Mas se ele for negativo, como foi esse exemplo aí, ele desce positivo, vai ficar o mais no meio. Então, não é verdade que sempre fica o menos no meio. Não é verdade. Pode vir o mais no meio também. E aí, deu 14. Letra C fizemos. Vamos fazer mais essas duas, letra D e E. Vejam, a letra D e E são muito parecidas. Vejam aí, ó. Olha os números. 10, 2, 5 e 1 na letra D. Na letra E, 10, menos 2, 5 e 1. São muito parecidos. Porém, pessoal, vão dar resultados completamente diferentes. Vamos ver. Vamos lá. Vamos fazer a letra D. Setinha para baixo. 10 vezes 1. 10. Setinha para cima. 5 vezes 2. 10. No final, soma tudo. Mas não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. É verdade. Professor, esse número de cima é positivo, é 10 positivo aqui, ó. Então ele vai descer 10 negativo, é isso. Olha aí, ó, começando por baixo aqui, ó, 10, ó. Aí 10 de cima é positivo, desce negativo, ó. E aí 10 menos 10 dá 0. Pronto, está feita a letra D. Vamos fazer a letra E. Letra E, setinha para baixo, 10 vezes 1, 10 também, ok. Setinha para cima, 5 vezes menos 2. Opa, tem um menos ali no 2 agora, né? Então, 5 vezes 2, 10. Mais do 5 aqui, ó, mais do 5, com menos do 2 aqui, ó, mais com menos. Ah, professor, aí tem que fazer o jogo de sinal, tem que usar aquela tabela. Sim, tem que usar a tabela. Então já apareceu aí a tabela para nós, olha, tá bem aqui, ó. Mais com menos dá menos, ó. Tá? 5 vezes 2, 10. A parte numérica, 5 vezes 2, 10. Mais do 5 aqui, ó, não tem sinal, então é positivo o 5. Mais com menos, eu vou lá na minha tabela, mais com menos dá menos, então dá menos 10. Menos 10, tá aí em cima, ó. 5 vezes 2, 10, mais com menos, menos, então resposta menos 10. Tá, aí agora vamos somar, professor. Vamos somar, mas a gente não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Aí vamos lá somar. Olha aqui, ó, o 10, ó. Começa sempre por baixo, né, professor? Começa sempre por baixo. Aí o 10 de cima, que é negativo, desce com o sinal invertido. Se ele é negativo, ele desce positivo. E aí 10 mais 10, 20. Então vejam aí, ó. Letra D e E são muito parecidas. Os números, né? 10, 2, 5 e 1. E a letra E, 10, menos 2, 5 e 1. Mas os resultados são completamente diferentes. Olha, 0 deu a letra D e a letra E deu 20, pessoal. Completamente diferente. Então, não é verdade assim, ah, professor, eu só errei um sinal. Não, mas na matemática, se tu errar um sinal, pode dar um outro valor completamente diferente, pessoal. De 0 para 20 é uma diferença enorme. Se tu for colocar isso em toneladas, é muita diferença. Se tu for colocar isso em sacas de cimento, né, o engenheiro vai lá e faz o cálculo. Ah, não precisa botar cimento, 0 cimento. Ou, coloque 20 sacas de cimento. Ao contrário, né? Coloque 20 sacas de cimento. Eu fiz as contas, coloque 20 sacas de cimento. E por causa de um sinal, eu fiz os cálculos, não precisa botar cimento. Pô, é uma diferença enorme. 20 sacas de cimento é muita diferença, pessoal. De 0 para 20. Né? Pode até cair teu prédio. Pode cair. O avião pode ir para um outro lugar completamente diferente. Enfim, então um sinal faz muita diferença. Colocar isso aí em quilômetros, até em metros. Vai lançar um míssil. Aí fez o cálculo, deu 20 de diferença. Em vez do míssil cair lá onde tinha que cair, caiu num prédio cheio de família. Claro que ninguém deseja isso, óbvio. Mas eu estou mostrando que um sinal faz uma diferença enorme, tá bom? Aqui na escola não, porque a gente está no ambiente escolar, aqui a gente pode errar à vontade, mas para um profissional, dependendo da profissão, faz muita diferença. E aí, olha só, exemplo 2. Aí a gente volta para essa aqui, ó, essa soma de det, que a gente
começou a fazer lá no início, que a gente fez como soma de matriz. E aí a gente concluiu que estava errado, porque isso é det. Então vamos resolver como det. Como é que faz, professor? Olha só que essas duas nós já fizemos, pessoal. Todas duas. Já fizemos esses dets aí, professor? Já fizemos. Eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Então, o professor precisa fazer tudo de novo? Não, não precisa. Basta pegar só os resultados. Tá aqui, ó. Já fizemos esses dets. Olha, esse det aqui, 3, 1, 4, 2, deu 2, ó. E esse det 2, 6, 5, 1 deu menos 28. Ah, então não precisa fazer tudo de novo. Não. Não precisa, já está feito. Está aqui a resposta. 2 e menos 28. O primeiro deu 2 e o segundo deu menos 28. Basta pegar esses resultados e botar lá. Tá bom? Não precisa fazer tudo de novo. Então, vamos lá ver. Vamos voltar lá na nossa continha. Tá aqui, ó. 3, 2, 4, 2, 2, 5, 1. Já fizemos esses dois det. Foi a letra A e a letra B do exemplo anterior. Então, ó, já fizemos det acima, no exemplo 1. Letra A e B. Então, 1 deu 2. Tá aqui, ó. Já fizemos essas continhas, é só voltar ao vídeo. Já fizemos, 1 deu 2. E o outro deu menos 28. Ah, então não precisa fazer de novo. Não. A gente apenas vai substituir os resultados. Já resolvemos como det. Essas resoluções são det, já fizemos. E aí a gente substitui o resultado, pessoal. Olha, um deu 2, ó. Um deu 2. E o outro deu menos 28. Então é só botar o 2 aqui embaixo desse, ó. E embaixo desse põe o menos 28. Só isso. Então tá aí, ó. Já aparece o 2 aqui, ó. É o resultado do primeiro det. E o menos 28, olha, é o resultado do segundo det. Ah, só pega o resultado e substitui. É isso, só isso. Professor, mais 1 deu menos 28. É por isso, olha, que eu botei aqui, ó, mais, que é esse mais aqui, ó, parêntese, menos 28. Porque tem esse mais aqui, ó, tem que descer ele, ó. Mas como ia ficar mais menos 28, como pode isso, professor? Mais menos 28. Pois é, aí tu põe o parêntese, tá bom? Põe o parêntese, o 28 deu negativo, põe o parêntese aí. Aí fica mais esse mais aqui, ó, e menos 28, que é o resultado do det. Bem aqui, ó. Aqui, ó, menos 28, é o resultado do det, ó. Menos 28. Ou mais menos 28. Mas e aí, professor? Mais menos 28. Aí nesse caso, tu faz jogo de sinal. Faz jogo de sinal, mais com menos. Tá aí a nossa tabelinha, mais com menos, tá aqui, ó. Dá menos, ó. Mais com menos, dá menos. Então faz jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos. Então, fazendo jogo de sinal, vai virar só um sinal. É isso, vai virar só um sinal. Mais com menos dá menos. Tá aí, ó. Só um sinal. Veja, faz jogo de sinal e elimina o parêntese. E aí, 2 menos 28 pode? Pode tirar 28 de 2? Um número maior, tirar de um número menor. Pode? Pode, eu já falei isso nessa aula. Pode, porém o resultado dá negativo. Então, 2 menos 28 dá 26. Porém, dá 26 negativo. Tá aí, ó, 26 negativo, porque a gente está tirando um número maior de um número menor, tá? Então, o resultado é negativo. Pronto, então resolvemos essa questão que estava lá no início, né, que fizemos no início errado. Claro que eu fiz errado de maneira intencional. Fiz como soma de matriz, só que estou mostrando aqui para vocês que isso não é matriz. Isso são dets, são dois dets. E como eu falei para vocês, det, o resultado é um número. Olha aqui, ó. O resultado no final, menos 26. Mesmo sendo dois dets. Tá? Det, o resultado é um número. Então, seria errado dar essa resposta como se fosse matriz. Det é uma coisa, matriz é outra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém falou aí? Professor? Pode falar. O resultado sempre vai dar ali, tipo, mais e menos. Vai ter que precisar desse jogo de sinal no final?
Não, o jogo de sinal só vai acontecer quando tiver número negativo pelo meio. Né? Aí tu vai ter que fazer jogo de sinal, mais com menos, e usar essa tabela aqui, ó. Mas e se não tiver? Se não tiver, é direto. Se não tiver, não Beleza. precisa. Tá? A tabela só usa mesmo quando necessário, quando acontecer assim, ó, de ter que fazer jogo de sinal, tá bom? Aí tu usa a tabela. Mas se não tiver sinal, aí faz direto, não precisa da tabela. Tá bom? Aí, olha só, baseado nas minhas explicações, vai ficar para vocês DV 21 e 22. Tudo é DET aí, pessoal. Setinha para baixo, 6 vezes 3, setinha para cima. Então, olha só, vai ficar o DV 21 e 22 para vocês. Claro, é 21 e 22 porque é da apostila, tá bom? Não, eu disse tá bom, professor. Só essas duas atividades, né? Só essas duas. Só essas duas. 21 e 22 da apostila. Tanto faz a apostila em PDF, a apostila impressa, tanto faz, pessoal. O fato é que a 21 a 22 é a mesma numeração, é o mesmo exercício. Tanto faz se você quer fazer no seu caderno, se você quer fazer na apostila, se tiver espaço lá na apostila impressa, pode fazer, não tem problema. O importante é no final, tire o print, tira a foto e envia para o meu WhatsApp. Isso é importante. Todas elas são DET de ordem 2, pessoal. Setinha para baixo, setinha para cima, ó. Todas elas, ó. Ah, o que o senhor acabou de explicar, professor. O que eu acabei de explicar, tá bom? Não esqueça de inverter o número de cima. A 22 são 3 DETs, pessoal, olha. Aqui, ó, 3 DETs. Então tem que resolver os 3. Setinha para baixo, setinha para cima. Mesma coisa, setinha para baixo, setinha para cima. Boa noite, professor. Quer dizer, calcula cada um e depois soma os 3, é isso? Exatamente. Calcula cada um primeiro. E no final, pega os resultados, substitui aqui, ó. Bem aqui, ó. A ao quadrado. O que é o A, professor? É o primeiro DET. Mais 3 vezes B. O que é B, professor? É o segundo DET. Tá bem aqui, ó. Menos 2 vezes C. O que é C, professor? É o terceiro DET. Faz cada um. Pega os resultados e substitui aqui, tá bom? Faz lá as continhas, vê quanto dá o primeiro. Faz as continhas, vê quanto dá o segundo. Faz as continhas, vê quanto dá o terceiro. Terminou? Aí pega os resultados, substitui aqui, ó. Tipo, se o primeiro desse 2, ia ficar 2 ao quadrado. Só um exemplo qualquer, tá? Mais 3 vezes. Supõe que o segundo desse 1. Vezes 1. Menos 2 vezes. Supõe que o terceiro desse 1 também. Tá aí, ó. Então ia substituir assim. Aí tu resolvia isso. 2 ao quadrado, 4. Faz essa multiplicação. 3 vezes 1, 3. Faz essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. Aí no final soma. 4 mais 3, 7. 7 menos 2, 5. Pronto. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim, tá bom? É só um exemplo aí que eu estou chutando só para ajudar vocês, tá? Essa maneira para fazer a 22. Faz cada um DET, substitui nessa expressão aí, ó, e chega num resultado. Ah, falar em resultado, já está aqui o resultado, ó, 131. Tá bom? O resultado da questão 22 mesmo. Então é isso, entenderam o dever? Então o que eu tinha para falar para vocês era isso, DET de ordem 2. Quem não fez, faça. Quem não fez, já review, tá? Serve até como revisão. Faça o dever e me envie, tá bom? Boa noite para vocês e bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.